Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Se você chegou até aqui, peço que você se inscreva no canal aí para receber mais atualizações de aulas futuras, beleza? Hoje nós vamos falar sobre alotropia. Essa alotropia ela é muito importante e interessante. Nós vamos começar falando sobre esse resumo que eu fiz para vocês, certo? Constantemente vai aparecer aqui alguns mapas conceituais para articular de forma mais interessante, organizada as ideias. E dentro de alotropia, nós vamos estudar a sua definição e nós vamos estudar também a sua classificação. A classificação da alotropia fragmenta-se em dois tipos. Nós vamos ter alotropia por atomicidade e nós vamos ter alotropia por estrutura. Então, dentro da explicação aqui, eu vou deixar de forma mais clara para vocês tanto a definição quanto essa classificação da alotropia, certo? Então, comecemos pela definição. A alotropia, gente, é uma propriedade que certos elementos, de forma bem específica, tá, têm para formar diferentes substâncias. E essas substâncias elas são simples. Inicialmente, o que seria uma substância simples? É uma substância que contém apenas um elemento químico na sua composição. Por exemplo, nós temos o oxigênio, o fósforo, o enxofre, etc. Nós temos algumas outras opções e dentro dessas substâncias simples diferentes, constituídas de um mesmo elemento químico, é o que nós damos o nome de alotropia, tá? Essas substâncias elas são chamadas de variedades alotrópicas e elas podem apresentar diferentes propriedades físicas. De forma geral, há alguma diferença entre elas. Normalmente é uma propriedade física, de origem física. As propriedades químicas normalmente são semelhantes. Então, de maneira geral, nós vamos observar que mesmo uma substância sendo formada pelo mesmo elemento químico, há alguma diferença e ela está voltada, sobretudo, às características, às propriedades de origem físicas, tá? Feito isso, a definição, nós vamos para a classificação. A alotropia ela classifica-se em dois tipos: alotropia ou alótropos de atomicidade e alotropia ou alótropos de estrutura. Comecemos falando sobre a alotropia de atomicidade. Os alótropos de atomicidade ocorrem quando a diferença está apenas na quantidade, ou seja, no número de átomos que formam a molécula. Por exemplo, se observarmos essas duas estruturas aqui, essas duas substâncias, elas possuem uma única diferença. De forma bem particular, o oxigênio contém apenas 2 átomos, já o ozônio contém apenas 3. Então, nota-se que eles estão feitos, né, a sua estrutura é constituída apenas de um elemento químico, que é o oxigênio. Porém, há uma diferença nessa estrutura, tanto a do oxigênio quanto a do ozônio. E qual seria essa diferença? A quantidade de átomos que formam cada molécula. E aqui eu trouxe para vocês algumas diferenças, né, algumas características do oxigênio e também do ozônio, que são substâncias muito importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, o gás oxigênio, ele é inodoro, tá? É uma característica do gás oxigênio, ou seja, ele não tem cheiro. Ele é essencial à vida, nós precisamos, enquanto seres humanos, de respiração aeróbica, então nós necessitamos do O2 para sobrevivermos. Ele é essencial à combustão, ou seja, sem oxigênio não há fogo, por exemplo. Toda reação de combustão, nós temos uma substância X que reage, precisa de oxigênio para produzir, caso essa combustão seja completa, CO2 mais água. Então, caso não houvesse a existência desse cara, do oxigênio, não existiria o processo de queima. E é assim também, aproveitando aqui a deixa, que você pode usar para apagar um fogo. Quando a gente se utiliza de extintores de incêndio, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos isolando, bloqueando essa substância que está pegando fogo do contato com o oxigênio. Quando a gente blinda essa substância, impedindo que o oxigênio alimente a chama, ele com certeza acabará. Então, ele é essencial tanto à vida quanto na combustão. Se não houvesse oxigênio, não existiria incêndio, não existiria fogo e a gente não teria como usufruir de todos os benefícios que o fogo nos trouxe desde o seu descobrimento. Na sua forma líquida, tá?
o gás oxigênio apresenta, uma coloração azul claro. Ah, mas como é possível que o oxigênio tenha essa coloração azul claro? Você falou que ele era um gás. Gente, toda vez que você pressuriza um gás, você está forçando as moléculas que estão afastadas umas das outras de se aproximarem. E quando a gente faz isso, nós aprendemos que lá nas mudanças de estados físicos, quando você pressuriza um gás, ele se transforma em líquido. E isso aqui é feito tranquilamente, tá? E quando isso é feito na forma líquida, o oxigênio tem uma coloração azul claro. Beleza? Então essas são algumas características importantes em relação ao oxigênio, que é o O2. Quando falamos do ozônio, que é o O3, já tem características diferentes. O odor do ozônio já é um odor penetrante, enquanto que o oxigênio não tem cheiro, o ozônio tem um odor penetrante muito forte. Ele incomoda as narinas quando ele é cheirado. Ele é usado como bactericida e como germicida, protege a superfície da Terra, né, da radiação ultravioleta do Sol. Então é graças ao ozônio que nós temos uma camada que nos protege dessa radiação ultravioleta. Se ela não existisse, nós estaríamos expostos a uma quantidade de radiação ultravioleta muito grande e provavelmente nós não teríamos condições de sobreviver por muito tempo. Na sua forma líquida, olha que interessante, na forma líquida ele tem um tom diferente do oxigênio. Aqui, ó, enquanto que o oxigênio era azul claro, o ozônio na sua forma líquida já vai ser azul escuro, tá? Então, só recapitulando, para diferenciarmos qual é o tipo de alotropia entre o oxigênio e o ozônio, basta que você olhe necessariamente para a quantidade de átomos que cada um deles tem. Se você notar que a única diferença entre um e outro é apenas a quantidade de átomos, nós dizemos que esse par, essa galera que você está comparando, são alótropos, ou seja, são substâncias simples diferentes, constituídas de um mesmo elemento químico, e a alotropia presente entre elas é a atomicidade, ou seja, a única coisa que diferencia uma substância da outra é a quantidade de átomos. Tudo bem até aí? Vejamos outro exemplo aqui de alótropos de atomicidade. Olha, pela mesma definição, né, ocorre quando está aí a diferença entre o número de átomos. O exemplo 2 que eu coloco para vocês aqui é o fósforo. Olha só que beleza. Eu tenho aqui o P4 e o PN. André, o que isso significa? Olha só, aqui já está bem definido, P4. Esse N aqui, galera, é um número qualquer. É como se você pegasse esse P4 e repetisse ele N vezes. Se você pegar, por exemplo, 2 unidades de P4, aqui seria o P8. Então, repare pelas estruturas aqui. O que seria o P4? O P4, gente, é um fósforo branco, tá? É o fósforo branco. E o PN, que esse N aí, como eu já falei para vocês, é uma quantidade que aí é variável, ela depende do número de P4 que você vai utilizar, é o fósforo vermelho. É este cara, por exemplo, que está na caixa dos Argos. Aqui eu já estou usando até uma marca, né? Nem estou sendo patrocinado para isso. Obviamente que não, mas o fósforo que nós utilizamos no dia a dia é aquela parte, na verdade, áspera que está pregada na caixa e não aquele palitinho, tá? O que muita gente ainda acha que é o fósforo, aquele palito ali não é. Tá? O fósforo é aquela parte áspera que está na parte externa da caixa. Então, olhando para essas duas estruturas, você pode até achar que há uma diferença na estrutura dela, mas não há. Em grande verdade, aqui na estrutura do fósforo vermelho são combinações de P4. Aqui, ó, é como se ele tivesse juntado várias estruturas dessa do P4, unisse todas elas e aí nós temos a estrutura aqui do fósforo vermelho. Então, basicamente, a única diferença entre o P4 e o PN, né, que é o fósforo branco, e o fósforo vermelho, está associada à quantidade, tá? A quantidade de átomos de fósforo presentes na composição aí dessa molécula. Beleza? Então, mais um exemplo aí, diferentemente do O2 e do O3, lá também tínhamos atomicidade, mas era o elemento oxigênio constituinte da substância. Aqui é alotropia de atomicidade, porém a diferença está no elemento que o constitui, que é o fósforo. Então, aparece muito, gente, nas questões de avaliações de provas. Ó, a atomicidade, de forma geral, os principais são oxigênio e fósforo.
Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os alótropos de estrutura, ou alotropia de estrutura, simplesmente falando. Agora, enquanto que na alotropia de atomicidade a diferença lá era apenas na quantidade de átomos, aqui na alotropia de estrutura ocorre quando o número de átomos é igual, ou seja, o número de átomos é o mesmo. Beleza, André, e a diferença vai ser em quê? A diferença, galera, vai ser na estrutura espacial, na forma cristalina daquela substância que você está analisando. Por exemplo, aqui como exemplo de alotropia de estrutura, o principal que eu posso trazer para vocês aqui, os principais são o enxofre, né, que é o S8, o enxofre, só que ele tem uma diferença estrutural. E é isso que faz com que nós tenhamos o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, tá? Enxofre rômbico e monoclínico. André, mas como eu vou saber? Bom, você precisa conseguir analisar, por exemplo, imagens. Olha só o enxofre rômbico como ele é. O enxofre rômbico, galera, ele apresenta-se na forma de cristais de coloração amarelada e parcialmente transparente. É como se fossem pequenas pedrinhas. Quando você analisa o enxofre monoclínico, você já vai perceber que ele tem estruturas de agulhas. Parece como pequenas agulhas que utilizamos no dia a dia em casa, agulhas de costura. Então, olhando para essas duas estruturas, nós não encontramos diferença na quantidade de átomos, já que tanto o enxofre rômbico quanto o monoclínico possuem 8 átomos de enxofre na sua estrutura. Então, o que vai ser a diferença? Apenas a organização espacial das moléculas, apenas a estrutura no espaço, a forma cristalina de cada um. O enxofre rômbico tem a forma de cristais, de coloração amarelada e parcialmente transparente. Já o enxofre monoclínico tem uma estrutura espacial na forma de agulhas. O enxofre, galera, tem uma importância muito grande na indústria, principalmente na produção de ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Mas ele também é utilizado em outros aspectos, como, por exemplo, na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, na indústria de fertilizantes e muitas outras possibilidades que nós temos aí. Tudo bem? Então, aqui a diferença está apenas na estrutura. Porque você observando as quantidades aqui, ó, se elas são iguais, não pode ser alotropia de atomicidade. Para ser alotropia de atomicidade, a diferença precisa estar na quantidade de átomos. E como aqui os átomos são iguais, a única possibilidade de ser é a alotropia de estrutura. Vamos lá para mais um exemplo de alótropos de estrutura. E aqui eu arrisco dizer que é o mais importante de todos, sobretudo pela amplitude que esse cara tem no nosso dia a dia, que é o carbono, gente. O carbono é impossível falar de vida, é impossível falar de um monte de coisas sem falar de carbono. Pois é, o carbono ele apresenta uma alotropia de estrutura. Como assim? Quando você pegar coisas feitas de carbono, como por exemplo o grafite e o diamante, tá? Para quem não sabe, vai saber agora, o diamante é constituído de carbono. Grafite também, da mesma forma, é constituído de carbono. E aqui eu coloquei o N porque é uma quantidade, é um número de carbonos que pode variar, tá certo? Então, você vai pegar estruturas de carbono, grafite, carbono, diamante, e vocês vão perceber que elas são diferentes. E olha só que interessante. Essa estrutura que vocês estão vendo aí agora é a estrutura do carbono diamante. Mas, André, como é que ela se diferencia do carbono grafite? Vamos lá. A estrutura do carbono diamante, gente, ela está disposta em tetraedros, ou seja, são essas estruturinhas que nós podemos ver aqui, ó. Isso aqui é um tetraedro, ou um tetraedro, como queiram pronunciar. É uma estrutura muito compacta, bem organizada, que possui altíssima dureza, muito dura, brilhante, caríssima por conta da sua pouca disponibilidade na natureza, não conduz eletricidade, mas conduz bem o calor. E ela possui, essa estrutura do diamante, uma densidade de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, cada centímetro cúbico de diamante pesa 3,5 gramas. Tá? Então, qual é a diferença substancial
da estrutura do diamante para a estrutura do grafite. Olha só a diferença da estrutura do grafite. Aqui nós podemos perceber que o grafite ele já tem uma estrutura também constituída de carbono. Obviamente que cada bolinha dessa aqui, ó, no diamante é um carbono. Então nós temos tetraedros aqui, ó. Você tem vários carbonos organizadinhos, compactadozinhos, super organizados. E é isso que dá também uma altíssima dureza para o diamante. E quando você olha para o grafite, você também tem uma estrutura carbônica, só que agora disposta, gente, olha só a diferença, em hexágonos, ou seja, é uma sequência com 6 carbonos. Quando você vai analisar a perspectiva de cor, o grafite tem uma coloração escura, é um sólido escuro, enquanto que o diamante é um sólido já de tons brilhantes. O grafite é muito menos resistente, muito menos duro do que o diamante. Ele apresenta aspecto escorregadio, conduz bem a eletricidade e aí já possui uma densidade, ou seja, a relação massa-volume bem menor do que a do diamante. Olha só, a densidade do carbono grafite é 2,5 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Então, cada centímetro cúbico de carbono grafite pesa 2,5 gramas. Então, de modo geral, para simplificar para vocês, nós podemos fazer o seguinte resumo. De forma geral, nós temos que a alotropia, ela se divide em 2 tipos. Lembrar que a alotropia é a capacidade que nós temos de elementos químicos iguais formarem substâncias diferentes. E essas substâncias podem ser classificadas em alotropia por atomicidade e alotropia por estrutura ou alotropia estrutural. A única diferença na alotropia de atomicidade está na quantidade de átomos. E a alotropia por estrutura está justamente no arranjo espacial daquela substância. Beleza? Então você olhou, comparou 2 substâncias e elas apresentam quantidades de átomos diferentes, alotropia de estrutura. Com certeza a diferença lá vai estar dentro do arranjo espacial da molécula. Se você comparou, se a diferença está na quantidade de átomos, você vai ter alotropia de atomicidade. A diferença vai ser essa. E se você comparou e a quantidade é igual, a única diferença provavelmente estará dentro da estrutura espacial daquelas substâncias. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender, que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso, pessoal. Não esqueça de clicar no botão abaixo, de se inscrever. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que aí eu vou ajudar vocês. Um abraço. Tchau, tchau.